Ok, pessoal, esse canal é de jogo? Esse canal é de jogo, mas já que eu já mostrei pra vocês como é que funciona uma calculadora implementada em hardware, que eu fiz no Minecraft, mas a eletrônica funciona na vida real, por que não mostrar agora pra vocês um dos jeitos de programar uma calculadora e de quebra mostrar pro meu professor que fui eu mesmo que fiz isso, já que eu inventei moda. Qual que era a proposta? Montar uma calculadora. E como eu já conheço o processo, sabia que havia a ideia de vários botãozinhos, um para fazer a soma, um para fazer a multiplicação, outro para divisão. E eu falei, não quero fazer isso. Aí eu já fui lá nas referências, estou aprendendo ainda a mexer no Visual Studio com a linguagem C Sharp, mas entrei nas referências, procurei o que eu precisava, que era pegar os valores dos campos, que um campo texto aqui e aqui, vi como decompor, vou mostrar para vocês melhor ali na programação em si. E resolvi fazer diferente. Qual que é a ideia da minha calculadora? Aqui eu vou inserir uma fórmula, onde vai ter vários números e várias operações trabalhando com eles. O meu programa vai pegar toda essa fórmula em forma de texto, vai dividir ela, vai separar os números das operações, vai realizar os cálculos e vai me dar aqui no resultado. Então eu só vou ter um botão calcular e limpar. Vamos agora primeiro para o código, depois eu mostro ela funcionando. Aqui no código nós vamos ter aqui a função do evento de clicar no botão calcular ali embaixo. Ó. Botão, calcular, clique. Beleza. Nela, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar numa variável, que é um vetor de string fórmula, ele vai pegar o que tiver no texto da fórmula, que é esse campo aqui, ó. Esse campo aqui chama test fórmula, tá aqui o nomezinho dele em algum lugar, que é test fórmula. E aqui eu estou pegando o texto dele, a propriedade texto desse campo, e dando um split toda vez que tiver o espaço. O que significa? Quando eu digitar... Na verdade eu já posso ir mostrando aqui funcionando. Vamos dar aqui um start. Beleza. Toda vez que eu digitar aqui, ó, 1 espaço mais 1, aquela fórmula vai pegar e vai dividir nos espaços. Então, nesse vetor, eu vou ter na primeira casa dele... Bom, para quem não sabe, vetor é uma variável com várias casinhas, várias células. Na primeira casa, na primeira célula, na célula 0, eu vou ter o 1, nesse caso aqui. Aí ele vai separar nesse espaço, então na segunda casa eu vou ter o mais, e na terceira casa eu vou ter o 1 de novo. Bom, eu tô falando primeira, segunda, terceira casa, mas inicia do zero. Então é na casa 0, 1 e 2 eu vou ter esse 1 mais e 1. Beleza, depois que eu fiz essa divisão, fazendo dessa forma, na verdade, eu posso colocar várias coisas aqui, né? Por exemplo, se eu vir aqui colocar mais um espaço 1, ele vai aumentar esse vetor e colocar mais essa operação e mais esse número. Beleza, vou mostrar funcionando depois, não quero dar ali o calcular agora para manter a atenção no vídeo. Beleza, aqui eu tenho uma variável double resultado, quer dizer que eu posso trabalhar com números com vírgula aqui, é onde eu vou salvar o resultado final. Esse aqui é o int de n operações. Ele vai guardar para mim o número de operações que eu tenho que fazer. Porque, por exemplo, aqui, nos 3 primeiros números, eu só vou ter uma operação, que é um número, a operação que eu estou utilizando nesse caso é o mais, e o segundo número. Porém, daqui em diante, quando eu adicionar mais 2 espaços nesse vetor, eu vou estar adicionando uma operação. Por exemplo, mais 1. Eu tenho que adicionar 2 coisas. Se eu adicionar só mais uma, não faz sentido se eu colocar só o mais ou só o 1. Tanto que se eu colocar só 2 entradas, esse vetor tiver só 2 espaços, quer dizer que não faz sentido, porque eu estou colocando ou 2 números, ou um número e uma operação, que é uma coisa que minha calculadora não consegue interpretar do jeito que eu coloquei. Beleza. Esse if está cuidando isso que eu acabei de falar, olha. O tamanho do vetor fórmula tem que ser maior ou igual a 3 para eu fazer alguma coisa. Se for menor, não faz sentido. E o tamanho da fórmula tem que ser um número ímpar. Por quê? Porque eu começo, o mínimo que eu posso fazer é entrar com 3 coisas para eu ter uma operação, e depois disso eu sempre vou adicionar 2, então eu sempre vou cair no número ímpar. Então aqui, ó, eu estou no 3, 5, 7... eu estou colocando os números, mas eu podia colocar qualquer número aqui, porque é difícil pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Mas então é isso, isso daqui está garantindo que, olha só, o resto da divisão por 2 é diferente de 0, quer dizer que é um número ímpar, e que o tamanho do vetor fórmula é maior que 3. Dentro desse if, ele vai executar tudo que estiver nessas chaves aqui. Verdade, para quem não entende muito de programação, a chave está dividindo tudo, então aqui o evento
o evento de clicar no botão está executando tudo que está dentro dessas chaves. Basicamente é tudo isso daqui. No if, depois que passar isso daqui, vai executar aqui. Então agora ele vai calcular o número de operações que eu tenho que fazer. Isso daqui, essa fórmula, tipo, N operações é igual o tamanho do vetor fórmula menos 1 dividido por 2 menos 1. Eu montei uma tabelinha. Eu fui lá e coloquei, olha só, quando o vetor fórmula tiver 3, eu quero que ele faça uma operação. Quando ele tiver 5, eu tenho que fazer 2. E aí eu cheguei numa fórmula, analisando a tabela, depois eu isolei N operações, vai ser difícil mostrar aqui, mas eu garanto que vai ficar nisso. Ó. N operações é igual a fórmula menos 1 dividido por 2, menos 1. Esse menos 1 aqui é para iniciar do vetor 0, né? Como a casa inicial é 0 no vetor, tem que rolar esse menos 1. Mas beleza. Esse aqui é o loop para realizar todas as operações dentro da fórmula. Que não tá muito certo. É loop para realizar todas as fórmulas. Tem que colocar operações aqui depois. Mas beleza, tá aqui o for que vai realizar esse loop. Ele vai iniciar com o i igual a 0, que vai ser um índice que eu vou ir aumentando. Ele vai aumentar até chegar ao número de operações. Toda vez que ele subir, toda vez que ele completar um loop, ele vai somar 1 até chegar no N operações. Mas beleza. Aqui, dentro desse loop, a gente tem que considerar uma coisa muito importante. Na primeira vez que eu estou realizando a operação, eu tenho uma coisa diferente. Porque na primeira vez eu estou utilizando 3 casas do meu vetor. A primeira, que vai ter o meu valor, a segunda, que vai ter minha operação, e a terceira, que vai ter o meu segundo valor. Depois disso, eu vou ter um resultado disso daqui, que eu vou trabalhar só com mais 2 casas do meu vetor. A próxima operação e o próximo número. Então, na primeira vez que eu estiver correndo esse loop, que é aqui, ó, com o i igual a 0, eu tenho que pegar, eu igualo o resultado à primeira casa do meu vetor. Porque é o seguinte, aí, em vez de eu trabalhar com esses 3 aqui, na primeira vez que eu estou correndo esse loop, eu já falo, olha só, esse 1 aqui já está no resultado. Aí eu pego esse 1 que está no resultado e trabalho com só essas 2 casas da operação, que está aqui, ó. Bom, estou fazendo mais. Depois que eu fiz isso daqui na primeira casa, ele vai cair nessa série de ifs que vai decidir qual operação que eu vou fazer. Nesse caso do mais, é esse primeiro aqui, ó. Ele pega o que está na fórmula, na casa i vezes 2 mais 1. Também foi conseguida essa fórmula numa tabela, falando, olha, na primeira operação eu tenho o meu... Na primeira operação não, isso mesmo, na primeira operação, o meu i que tem que estar aqui testando, que é o que está com o valor da operação, tem que ser a segunda casa. Então eu fiz uma tabela pensando em todas as operações possíveis, eu fiz acho que umas 4, e aí eu cheguei nessa lógica que o i, que indica onde está a minha operação, está no i vezes 2 mais 1. Então beleza. Entrei aqui, ele converte para um char para poder comparar com o mais aqui, e se for mais a operação, ele entra aqui. Entrando aqui, o que ele faz? Ele pega o resultado, iguala ao resultado mais o que está na minha casa número 2. Ó, i vezes 2 mais 2. Quer dizer o seguinte, aqui eu estou pegando minha operação, na casa seguinte, que é mais 2, eu estou pegando o número que eu tenho que somar. Esse resultado foi pego aqui pela primeira vez que eu estou correndo, então aqui já vai vir com o 1 mais o 1 que está na próxima casa. Então... Agora o meu texto lá embaixo que mostra o resultado, que é o teste resultado.test, que é isso daqui, vai ser igual a convert to string, está convertendo para um texto, o resultado que eu acabei de calcular aqui em cima. Aí com essa lógica aqui, ó, tem o mais, o menos, o vezes e o divisão. Isso daqui é o caso eu coloque uma operação que o meu programa não consiga reconhecer. Também tem outro erro aqui se eu colocar menos que 3 entradas ali, né? Se eu errar o comecinho. Mas com isso daqui eu consigo fazer muito mais do que a calculadora só com os 4 botões. Agora eu acho que vale o teste. Vamos começar com o teste mais simples. 1 mais 1. Calcular. Qual que é a graça dessa calculadora? Eu posso ir colocando uma sequência bem grande aqui nessa fórmula e ela vai continuar calculando sem nenhum problema. 7 mais 52 mais 8. Beleza, calcular. Vamos fazer agora diferente. Se eu quiser fazer uma multiplicação, 2 vezes 2, ela faz também. Ah, mas eu não quero só isso, eu quero vezes 2 de novo. 8 vezes 81. Ela vai lá e calcula para mim.
Outra coisa que eu posso fazer bom, agora a gente entra num... Deixa eu provar agora que ela faz tudo. Tá, provei a multiplicação, vamos provar que ela subtrai e que ela divide também. Sim, vamos pegar 6 dividido por 3. Calcular. Beleza, aqui provei que ela consegue fazer todas as 4 operações. Fiz mais, fiz menos, fiz vezes, fiz divisão, beleza? Que é a proposta original da calculadora. As vantagens dela, eu posso fazer várias vezes, como eu mostrei aqui no mais. Mas eu posso... Pera aí que aqui tá errado. Mais 5, calcula. Mas eu posso misturar aqui também mais com menos sem nenhum problema. Eu vou tirar esse 5 aqui para ele voltar para 4. Beleza. É uma das coisas que eu posso fazer aqui. Qual que é o problema nessa calculadora? Eu não consigo misturar, ela ainda não está tratando a questão de prioridades. Por exemplo, se eu colocar uma multiplicação aqui, para quem está bem atento à matemática do ensino médio ou então aos testes do Facebook que vive tendo essas perguntinhas, ele teria que primeiro calcular os 5 vezes 8, depois fazer as somas e as subtrações. Mas minha calculadora ainda não tem capacidade de priorizar esta operação. Estou gravando esse vídeo agora principalmente por causa disso, porque daí eu já garanto minha nota, porque no começo da aula eu comecei a fazer tudo diferente e aí no final virou um trabalho, um dos motivos de estar fazendo esse vídeo para justificar toda a minha lógica. Mas eu pretendo implementar isso daqui se tiver o tempo sobrando, porque eu acho legal. Ela também não considera parênteses, o que é muito importante, porque... Por exemplo, vamos dizer que, apesar desse vezes aqui, eu não quero que o 5 vezes 8 seja a prioridade. Eu poderia dizer que essa fórmula é assim, ó, colocando os parênteses aqui. Aí o que a calculadora deveria fazer? Deveria pegar o 5 menos 5 e dar 0, depois multiplicar por 8, que vai dar 0, depois fazer essa soma aqui. É outra coisa que ela ainda não consegue fazer. Os parênteses também são muito importantes porque tem uma operação aqui que é a divisão, que eu simplesmente não posso colocar várias porque não faz sentido. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 3 dividido por 4 dividido por 5. Beleza, esta operação sem parênteses não faz o mínimo sentido. Porque aqui eu posso ter, ó, 3 dividido por 4 quintos, que seria uma opção da minha operação. Ou então eu poderia ter 3 quartos. Aqui, ó, 3 quartos dividido por 5, que também... Opa, coloco o negócio certo. Tem só um espaço aqui, um espaço aqui. Pera, o 5 era importante. Aqui, beleza. Ou eu poderia ter 3 quartos dividido por 5. Isso daqui sem parênteses nenhum, não tem como saber o que eu quero calcular aqui. Tá errado, não tem. Eu teria que trabalhar com as prioridades. Outro defeito da minha calculadora é a sintaxe. Eu tenho que dizer para ela exatamente do jeito que foi programado. Eu tenho que colocar os espaços entre cada operação. Se eu chegar aqui e colocar 1 mais 1 tudo próximo e mandar calcular, vai dar um erro, porque essa linha aqui divide o meu vetor, minha string, quando tiver os espaços. Como eu não coloquei espaço nenhum aqui, ela não consegue identificar. Ela está falando que tudo isso daqui está na primeira casa e está falando que a fórmula tem que ter ao menos 2 números e uma operação aqui. Não cabe aqui. Mas ela está dando esse aviso aqui, ó. Erro, a fórmula deve ter no mínimo 2 números e uma operação, que é o mínimo para eu poder fazer qualquer cálculo. Mas tá aí, tá mostrado uma calculadora dessa vez programada para quem assistiu o vídeo do Minecraft e gostou do projetinho. Tá aqui um outro jeito de fazer uma calculadora, justificado agora pro meu professor também qual que foi meu raciocínio, e que o raciocínio foi meu, que eu não copiei em nenhum lugar. Eu tô pensando, se eu tiver um tempo livre, em implementar isso daqui mais para me divertir mesmo. Colocar a questão da prioridade na multiplicação e na divisão, e depois os parênteses. Isso daqui é um projeto um pouco mais difícil, porque eu vou ter que começar a trabalhar com prioridades dentro desse vetor aqui, né? Além dela separar os números e as multiplicações, primeiro ela vai ter que fazer as multiplicações, depois substituir em um outro vetor para ficar bonitinho e depois realizar o resto. Como é muito complexo, eu não vou garantir nada, mas se eu fizer e vocês gostarem desse vídeo eu trago, se não, fica só com conhecimento meu. Mas é isso, pessoal. Se gostou, deixa aí seu like, é muito importante pro canal. Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não, é importante, apesar de às vezes eu fazer porque eu gosto. Enfim, até mais, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.